aí galera, tudo bem? Eu sou o Gavin e hoje eu vou compartilhar alguma coisa um pouco mais íntimo com você, porque nunca é fácil compartilhar os seus erros, né? Pagar mico faz parte do processo de aprender qualquer idioma estrangeiro. Faz 6 anos mais ou menos que eu tô aprendendo português. Eu já estive no Brasil 4 vezes e aqui os meus 5 micos favoritos. Então, o primeiro foi durante a Copa do Mundo em 2014, foi o meu primeiro dia no Brasil. Eu já tinha estudado português 2 anos em preparação, em particular porque eu estava com mais 6 amigos americanos que não falavam português, então fui eu o tradutor do grupo. Foi uma experiência no qual eu tinha que me esforçar muito para traduzir certo, né, ou pelo menos fingir que eu tenha entendido. A gente chegou no nosso hotel, a gente deixou as nossas malas e a gente foi para comer nessa lanchonete em Lauro de Freitas. Foi a primeira comida do Brasil também. Eu tinha que traduzir tudo no cardápio para eles, né? O que quer dizer suco de laranja? What is suco de laranja? Oh, that's orange juice. O que quer dizer assado de boi? É uma espécie de bife. It's a type of beef, of ox. Tá bom, então o que quer dizer esse frango frito? E eu nunca tinha visto antes essa palavra frango. Nem sabia o que deve ser esse frango. Fiquei um pouco surpresa, mas tá bom. Eu falei, é outra espécie de bife, outra corte assim. Então tudo bem. 3 dos meus amigos pediram o frango frito e 15 minutos depois a gente recebeu chicken. Chicken. Frango quer dizer chicken. Como é que eu tinha estudado português 2 anos e não tinha encontrado a palavra simples frango? Chicken. Imagino que alunos de inglês aprendem essa palavra no primeiro dia no Brasil. Frango, chicken, chicken, frango. Tá bom, foi uma boa lição de que você não sabe o que você não sabe. 2 anos de estudar português sem aprender frango. Qual palavra tá faltando no seu vocabulário de inglês, né? Você não sabe o que você não sabe. O segundo mico que eu paguei ocorreu em 2016, quando eu voltei pro Brasil por 2 meses para estudar na USP. Eu morei numa república com mais 5 estudantes e todos os dias eu ia pro mercado, né, para comprar frutas, vegetais, macarrão, etc. E no Brasil, durante a Copa do Mundo, eu já tinha ensaiado os cumprimentos de qualquer conversa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como é que você está? Tranquilo. Mas em São Paulo, eu comecei com o caixa a ouvir outra coisa, né? Eu abordava o caixa e o garoto, a garota sempre, bom dia, CPF. Eu tipo, você o quê? CPF, você PF. Eu não tinha ouvido antes o verbo PFer. Então eu fui pro apartamento para procurar pela palavra PFer, o verbo não encontrei. Então eu achava que era alguma espécie de regionalismo assim de São Paulo, algo paulistano, porque sempre no mercado, bom dia, CPF, boa tarde, CPF, tudo bem, CPF, CPF, nota fiscal, não tinha noção do que era, mas tudo bem, eu achava que era outro cumprimento e eu comecei a usar. Na USP um dia, por exemplo, eu falei pro meu amigo quando entrar no escritório para começar o dia, bom dia, Marcel, CPF? E ele tipo, o quê? Você PF? Eu achava que era tipo, how are you? How's it going? Como tá indo? CPF? E aí ele tipo rachou de rir e explicou para mim, enquanto eu tô tipo, o quê? Amigo é sempre assim, né? O quê? Tanto constrangimento. Mas ele me explicou que é tipo o número, né, de pessoa física no Brasil e tá usado para rastrear as contas, sei lá, para marcar lealdade, ganhar talvez alguma coisa de graça no futuro no mesmo mercado, assim. Não existe esse sistema quando a gente compartilha o CPF, o nosso Social Security Number nos Estados Unidos. Então estranhei com isso e aí tentei imaginar quantas vezes eu falava CPF para outras pessoas sem saber. Então, o verbo PFer não existe, mas deve existir. CPF? Meu Deus. Também em São Paulo visitei o meu amigo, meu primeiro parceiro de conversação no bairro Interlagos. A gente fazia corridas ao redor de um lago em Interlagos. E gosto muito que no Brasil vocês têm essas áreas de malhar também, né? De essas máquinas públicas para fazer isso. A gente estava fazendo mais uma volta, dando mais uma volta do lago. Mas, de repente, eu tinha vontade de fazer esses pull-ups, se chama, na máquina
A gente fala pull-ups no inglês. Eu sabia que era fazer com o pé, né? Então eu perguntei para ele se ele queria fazer barro comigo. Fazer barro é esse exercício. Sabia na hora que eu tinha falado alguma coisa de errado, porque ele tipo não podia continuar correndo por causa de rir tanto. Foi a diferença entre barro e barrar. Oh, gente, agora eu adoro essa expressão do português, fazer barro, fazer cocô. Acho muito engraçado, a gente não tem alguma coisa com barro no inglês assim. Mas tão parecido, é como a diferença entre bitch e beach na língua inglesa, que pode constranger também. Mas por enquanto acho que vou continuar fazendo barro sozinho. Mas pode fazer barro comigo se quiser. Não, mas durante esses 2 meses o meu português do dia a dia melhorou muito, né? As interações cotidianas que são tão importantes. E também eu tava aprendendo muito na USP. Chegou a hora de dar uma palestra na USP em português. Seria a minha primeira palestra, minha primeira apresentação 100% em português. Claro que estava nervoso, mas eu pratiquei 2 ou 3 vezes a apresentação de 1 hora, a palestra de 1 hora com os meus parceiros de escritório, my office mates. Eu dei a palestra toda e eles me deram feedback e estava tudo tranquilo. Naquela época eu estava doutorando em ciências atmosféricas, em particular como certos padrões de tempo, de clima afetam a colheita, né, a agricultura, certas plantas. Estava falando muito sobre farmers. A palavra é farmer no inglês, alguém que cuida da terra, que colhe as plantas, etc. Durante a palestra toda eu falava, e aí a caipira vai fazer isso, ele vai colher, mas às vezes a caipira não tem acesso a esse tipo de informação. Então caipiras nessa região podem agir assim. E durante a palestra eu percebia várias pessoas tipo sorrindo por si mesmo. E terminei a palestra e aí a primeira mão, e não foi uma pergunta, foi um comentário, que a palavra deve ser fazendeiro em vez de caipira, né? Nem sabia que caipira podia ser pejorativo, tipo redneck da língua inglesa, para pessoa que mora numa área mais rural, é assim. Redneck é bem pejorativo no inglês, assim. E eu tava usando caipira a palestra toda. Eu xinguei os meus amigos, os meus office mates, para não me falar que é para falar fazendeiro em vez de caipira. Então acho que esse mico foi a culpa deles. Come on, guys! Aí, caipirinha. E falando de bebidas, comidas, o quinto mico ocorreu, acho que foi na rodoviária Tietê, em São Paulo. Eu tinha fome antes de uma viagem para Curitiba. Eu fui para Forno de Minas, aquela cadeia de pão de queijo. Nossa, como eu adoro pão de queijo. Mas tinha uma fila enorme, até que enfim cheguei ao caixa. Eu pedi pão de queijo, talvez 100 pães de queijo. E ela tava falando alguma coisa comigo muito rápido. O que eu ouvi? Eu tipo, desculpe, não entendi. Você poderia repetir? Eu tipo, não sei o que você tá falando. Você poderia falar um pouco mais devagar? E gente, na verdade esse mico não é nada engraçado, porque ela tava ficando brava comigo. Já tinha uma fila grande, filona. Então eu me senti muito constrangido naquele momento no qual todo mundo tá esperando para a sua resposta e você simplesmente não entende. E depois de mais 30 segundos de tentar entender, entendi que ela tá falando sobre alguma coisa de recheado e qual tipo de recheado que eu quero. Nem me importei com isso, afinal. Paguei e eu fui pro outro lado, e essas situações doem, né? Mas mais uma vez, erros e micos públicos com muita gente são inevitáveis se você realmente quer aprender um idioma estrangeiro. É um obstáculo que você precisa percorrer. Então, se você está cometendo esses erros, é boas notícias, né? Você está marcando progresso assim. Então, meu encorajamento e o ponto desse vídeo é que não é para não pagar mico ou não cometer erros.
são inevitáveis, só que agora a gente vive na época da internet e existem ferramentas incríveis para praticar e pagar esses micos em situações um pouco mais privadas, um a um, em vez de ao vivo, né, na filona de Forno de Minas. Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, mas eu pratico o meu português e também o meu tcheco, que agora estou aprendendo no iTalk, onde dá para encontrar parceiros de conversação e professores particulares por ao redor de 8, 12 dólares por hora, depende do professor ou professora. São pessoas normais, que nem eu, que nem você, compartilhando cultura, língua e sim, pagando micos juntos. E se você ainda não tem experimentado, chegou a hora, gente. Em 2019 vou continuar compartilhando essas experiências. Estamos juntos nessa jornada. Deixei um link na descrição para ganhar 10 dólares para experimentar essa ferramenta incrível. Crie sua conta agora, em preparação para o ano novo. Vamos ser amigos, vou deixar meu perfil no link também. Gente, muito obrigado pelo apoio e por rir comigo e não de mim. Tamo junto mais uma vez e até o próximo vídeo, gente. You got this.